Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quinta-feira, dia 2 de janeiro, né? Quinta-feira aí de muitas movimentações no nosso Vasco da Gama. Quinta está sendo aguardado aí o anúncio oficial do Vasco da Gama da contratação do técnico Fábio Carille. É importante lembrar aqui a vocês que o Vasco da Gama ainda não anunciou o Fábio Carille, foi uma forma de comunicado. A expectativa hoje é que realmente saia aquele anúncio bonito, com uma foto, que o Carille realmente venha a ser oficializado com o mais novo nome que vai comandar esse projeto Vasco da Gama para a temporada de 2025. Eu falo disso porque ele é aguardado no Rio de Janeiro nessa quinta. E a expectativa é que amanhã, na sexta-feira, aconteça uma apresentação oficial, né? Uma entrevista coletiva de apresentação do técnico Fábio Carille. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso com vocês aqui nesse Fala Gigante. Além disso, muitas outras novidades, muitas outras informações, movimentações de mercado da bola. Temos algumas informações importantes a trazer aqui também a vocês nesse Fala Gigante sobre Tomás Coelho, sobre saídas, renovações. Enfim, meu amigo, temos pela frente um Fala Gigante muito movimentado e posso te dar a certeza, a convicção que é um Fala Gigante completamente imperdível para todos vocês. Show? Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, como sempre falamos, né, por aqui. Nós, para você que não sabe, né, estamos aqui todos os dias, vascaíno, todos os dias mesmo, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, saindo sempre às 7 horas da manhã, em ponto, ele está aqui no nosso canal. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E temos também o último vídeo, que é o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. Normalmente o Fala Gigante, que é esse vídeo que você está assistindo agora, ele sai um pouquinho mais cedo, por volta das 3 horas. Entretanto, hoje, por conta de algumas situações que aconteceram, está saindo um pouco mais tarde, mas não se acostume com esse horário, venha sempre 3 horas que ele vai estar aqui. Show? Vambora então, né, Vascaíno? Sem muita enrolação, até porque eu já enrolei demais aqui com vocês nessa introdução. Vambora falar de Vasco, né? Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Fala Gigante, falando sobre algo que vai acontecer depois de amanhã, nesse próximo sábado. Teremos acontecendo em São Januário um jogo treino. Vasco da Gama estará jogando uma partida contra a equipe do Volta Redonda no CT Moacir Barbosa. Essa partida estará acontecendo pela parte da tarde. A expectativa inicial, inclusive era a previsão, tá? Esse jogo viesse a acontecer em São Januário. Entretanto, recentemente aí o Vasco alterou o local da partida. Esse jogo estará acontecendo no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Será o primeiro grande teste do elenco Cruz Maltino para a temporada de 2025. Ah, Lucas, o Paulinho, o Coutinho, o Payet, o Jair, o Verrete, eles vão estar jogando? Não. Quem vai estar atuando nessa partida contra o Volta Redonda é o elenco alternativo. Um elenco composto hoje por algumas peças até conhecidas pelo torcedor, como o JP, como o Vitor Luiz, como o Estrela, como o Bruno Lopes. Jogadores jovens, mas alguns atletas do profissional. Até o próprio Zé Gabriel, Patrick de Lucas, Serginho, jogadores que não foram utilizados na última temporada. O Vasco colocou os atletas no mercado, estão aí para serem negociados. Entretanto, como ainda não tem um novo clube, está treinando com esse elenco alternativo, vai jogar o Campeonato Carioca pelas primeiras rodadas com o elenco alternativo do Vasco da Gama. Entretanto, chegando uma oferta boa para o Vasco irá vendê-los. Mas é bom, nesses primeiros jogos, o próprio Fábio Carille estar de olho. E talvez não é à toa que ele desembarque aí no Rio de Janeiro exatamente hoje, né? Pelo menos essa é a expectativa. Fábio Carille é aguardado aqui na cidade carioca para ter esse primeiro contato com o elenco. O Vasco vai se reapresentar, é importante lembrar, nesse próximo dia 6, e aí já veremos o elenco principal treinando na próxima segunda-feira no CT Moacir Barbosa, com atividades sendo comandadas pelo técnico Fábio Carille, mas sem dúvida nenhuma, o novo treinador do Vasco da Gama estará nesse próximo sábado, depois de amanhã, lá no CT Moacir Barbosa, observando o JP, observando Estrela, observando Vitor Luiz, observando aí o próprio Zé Gabriel, observando esses atletas que realmente são jogadores que não sei, vai que
podem ser bem utilizados durante essa temporada de 2025. Tanto Fábio Carille já chega aí no Vasco com muitas responsabilidades. Antes, porém, de continuar, beber um gole dessa água aqui maravilhosa, que realmente é muito boa essa água, que tá aqui há mó tempão e continua preservada porque esse copo térmico aqui é da Gold Case e é bom pra caraca. Enfim, vamos embora prosseguir. Falar com vocês agora sobre um nome que o Vasco da Gama realmente tem como alvo no mercado. Entretanto, a cada hora que passa a situação fica mais difícil, que é o nome do Coelho. É um dos nomes que Fábio Carille realmente quer ter no grupo, quer ter no elenco. O Vasco vem sondando a situação de Coelho há algum tempinho. Para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que a gente constantemente fala sobre a situação de Tomás Coelho. Entretanto, o Vasco vem enfrentando muitas dificuldades. O Vasco inicialmente tentou, junto ao Atlético Paranaense, na negociação envolver o zagueiro Léo, que é inclusive o mais novo reforço do Furacão. As coisas acabaram não avançando. E nesse momento, o Atlético Paranaense precificou o Coelho no mercado. O Atlético Paranaense deu meio que um ultimato para o Vasco. Vasco, não adianta ficar tentando negociar. O valor é esse e caso você queira, tem que pagar isso. E exatamente por conta disso, o Vasco se vê distante do Coelho. Porque os valores são altos. O Vasco realmente trata como grande prioridade a contratação de um atacante lado. Então, assim, dá para o valor cair? Dá. Negociação ela sempre acontece. O Atlético ele pede 6 milhões de euros, em torno de 38 milhões e meio de reais. Dá para baixar esse valor? Sem dúvida. Mas para baixar esse valor, meu amigo, leva tempo. Leva tempo, não é rápido. E o Vasco não tem exatamente tempo. A ponta esquerda do Vasco da Gama é uma situação de prioridade, de urgência. O Vasco já quer entrar no seu 2025 tendo definido quem será o seu grande ponta para a temporada. Então, assim, o Vasco, ao mesmo tempo, ele pode sim diminuir esse valor de 38 milhões e meio de reais que o Vasco não tem condições de pagar. É um valor que está completamente acima da realidade financeira do Vasco. Entretanto, ao mesmo tempo que o Vasco quer Coelho, quer abaixar o valor, não tem tempo para negociar. Então hoje, exatamente por conta disso tudo, o Vasco vai se vendo a cada vez mais distante de Tomás Coelho. E automaticamente passa também a olhar o mercado e ver possibilidade de contratações para o lado do campo, né? O Vasco vem buscando alguns outros nomes, a gente trouxe aqui a vocês nomes como, por exemplo, do Guilherme, ponta do Santos, que trabalhou com o Fábio Carille, o nome do Wanderson, ponta esquerda do Internacional, que o Vasco vem realmente conversando. Informações aí que temos a trazer a vocês sobre até o caso do Wanderson, que é um nome que o Vasco vem tentando junto ao Inter uma contratação por empréstimo, um empréstimo até o final do ano de 2025, entretanto não é fácil. E por quê? Conta de dívidas antigas. É importante lembrar a você que o Vasco até hoje não pagou pelo David. O David é um ativo do Internacional, esteve emprestado ao Vasco no ano passado, com cláusulas contratuais de obrigação de compra, que foram batidas. Então o Vasco tem que pagar quase 18 milhões de reais aí ao Internacional pelo David, o que não foi pago. Então essa dívida que o Vasco hoje tem com o Inter pelo David afeta a possível negociação com o Wanderson. Então, meu amigo, futebol é mercado. É tudo um jogo de negócio e de relacionamento. E o Vasco não tem um bom relacionamento com o Inter, realmente está tentando a contratação do Wanderson, mas vem encontrando muitas dificuldades para isso. O certo é, Tomás Coelho hoje se afasta, fica difícil, é um nome que realmente a gente não consegue mais cravar que vai chegar ao nosso Cruz Maltino, mesmo diante de um grande desejo da diretoria do Vasco. Entretanto, o Vasco vem começando a olhar o mercado e procurar outras soluções. É o caso do Wanderson, é o caso aí também do Guilherme, nomes que o Vasco vem buscando como alternativas. Show? Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O certo é, se o Vasco vem encontrando dificuldades quanto à situação de reforços, o Vasco vem encontrando algumas soluções. Dentre essas, a situação envolvendo a renovação contratual do goleiro Léo Jardim e do atacante Pablo Verrete. Informação aqui nesse momento, realmente, o goleiro Léo Jardim, que tem um vínculo contratual com o Vasco até o final de 2025, está realmente bem avançado quanto à sua renovação contratual.
Hoje a diretoria do Vasco da Gama sabe como o goleiro Léo Jardim é um nome muito cobiçado no mercado da bola e por isso deu uma intensificada nas negociações recentemente. A nova oferta para o goleiro Léo Jardim é de ampliar o contrato dele até o final de 2029 e ainda aumentar significativamente os vencimentos salariais do jogador. Inicialmente a situação o Léo Jardim, perdão, aceitou a proposta do Vasco da Gama, as partes vêm negociando, vêm, é claro, desenvolvendo aí e avançando nas conversas, e a expectativa é que realmente, o quanto antes, tá? Léo Jardim e Vasco deem como certo a sua renovação contratual. Mesma situação para Pablo Verrete, uma situação bem semelhante. Verrete tem um vínculo contratual com o Vasco da Gama até dezembro de 2025, mas tem uma cláusula de renovação automática até o final de 2026, se o atacante atuar pelo menos em 60% das partidas. Mesmo com esse gatilho, o empresário do Verrete quer a renovação e o Vasco não vem se opondo muito quanto a isso. Entretanto, as partes vêm tentando chegar a um denominador comum. Verrete pede um valor salarial que a diretoria hoje acha muito alto, com condições financeiras fora da realidade do próprio jogador, pelo que ele entrega. Então o Vasco já formalizou ao empresário do atleta uma contraproposta semelhante ao pedido do jogador, mas ainda aguarda o aval. Tendo o aval, as partes vão avançar e costurar também uma renovação contratual. Diretoria hoje do Vasco da Gama, a diretoria de Pedrinho, acredita que já nesses próximos dias, Léo Jardim e Pablo Verrete terão seu contrato renovado. Certo o Vasco vem realmente andando muito com relação ao seu 2025, o Vasco vem conseguindo negociar no mercado a situação envolvendo reforços, a situação envolvendo renovações contratuais, o Vasco vem conseguindo o quanto antes avançar e olhar bem para essa próxima temporada. E não apenas com relação a renovações, a contratações, mas a saídas. Trouxemos aí informações recentes sobre o Maicon, né? O Maicon realmente está por detalhes de fechar com o Coritiba. Expectativa aí que já nessas próximas horas, ou no mais tardar até o final de semana, o Coritiba vem anunciar a contratação do God of Zaga, um contrato de empréstimo até o final do ano, e além disso também o Vasco pode ganhar uma boa bolada, tá? Informações que nem envolvem o Vasco da Gama, mas tem a ver, que é a situação do Cleiton. O Cleiton hoje que é um dos grandes destaques do Casa Pia não, era do Casa Pia, o Vasco comprou e hoje é um dos grandes destaques do Rio Ave. Cleiton vem chamando uma grande atenção do Benfica de Portugal. A expectativa é que o Benfica formalize uma proposta em breve para comprar o Cleiton do Vasco da Gama. E como, né, meu amigo torcedor vascaíno, ele no caso tem um contrato com o Vasco da Gama, seus direitos econômicos estão ligados ao Vasco da Gama, a expectativa assim é que o Vasco ganhe uma bolada grande. A gente está falando do Benfica, que é um dos principais clubes do futebol mundial. A gente está falando de um Vasco que pagou no ano passado 18 milhões de reais pelo Cleiton. Então, automaticamente, caso aconteça uma venda, o Benfica terá que colocar um valor alto na mesa. E automaticamente, o Benfica colocando um valor alto na mesa, o Vasco vai conseguir, mesmo diante de tudo que aconteceu, lucrar com relação a esse negócio que foi tão criticado, né, pelo Vasco da Gama. Show, meu amigo torcedor? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse foi o nosso Fala Gigante, né? Apenas o segundo vídeo dessa quinta-feira. Já já a gente vai estar de volta com vocês, com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Eu conto muito com a presença e o apoio de você aqui no nosso canal. Vamos que vamos, Vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.